Olá pessoal, aqui é Luiz Tourinho. A pedido de amigos e seguidores, e eu mesmo também há anos já queria colocar isso na prática, estou gravando uma série de 4 aulas palestras que eu fiz nos últimos anos, principalmente quando residi em São Paulo, que são temas relacionados geralmente à história do Brasil, à história da igreja, à história do pensamento político. E finalmente, agora morando em Belo Horizonte, consegui um estúdio, já tinha as palestras redigidas, para que a gente pudesse, pelo Instituto Saquaremas, do qual faço parte, divulgar no canal do YouTube deles, esse conhecimento que eu acredito que seja perene e principalmente útil nos dias de hoje. Então, a primeira palestra de hoje, que eu dei lá em São Paulo, foram 3 vezes mais ou menos, se chama A Restauração Católica Brasileira, da questão religiosa à criação das universidades católicas. Quero me apresentar também, sou Luiz Tourinho, sou de Salvador, mas já morei em vários locais, como São Paulo, Petrópolis no Rio de Janeiro, em Lisboa, e agora estou em Belo Horizonte. Sou formado em Economia, em Filosofia, um mestrado em Educação, e eu estou já na reta final do doutorado na Universidade Mackenzie de São Paulo, na área de Educação e História. Fiz também intercâmbio de doutorado em Portugal, na Católica Portuguesa. Sou ligado a diversas instituições culturais, educacionais, seja aqui no Brasil, como o Instituto Histórico da Bahia, de São Paulo, que estou até com a lapela deles, né, do UPIM. E estou fazendo isso aqui, que eu acho que é importante a gente divulgar esse tipo de conhecimento de forma gratuita, tá bom? Então, vamos para o primeiro slide, né? Que é o regalismo e a igreja aprisionada pelo Estado. Antes de falar, né, desse período do Brasil de 100 anos atrás, que de fato foi muito importante para a igreja, grandes intelectuais católicos, instituições culturais, educacionais e tal, a gente precisa voltar um pouco atrás para o século XVIII. Então a gente precisa entender o conceito de regalismo. O que é que foi o regalismo? Antes do que a gente vive hoje, que é a separação da igreja e Estado, que a gente chama de Estado laico, existia na visão cristã, da cristandade católica, da união da cruz e da espada. É uma doutrina antiga, desde a Idade Média, e que existiu no Brasil até o século XIX, até a época do Império. Foi só com a República que houve essa separação igreja e Estado. E essa ideia da união, né, da esfera temporal, que seria representada pelo monarca, pelo rei, e da esfera espiritual, que seria a igreja, né, o papa, os bispos, os padres, eles estariam em colaboração para ajudar, servir, proteger e evangelizar o povo, as pessoas comuns principalmente. Então era uma forma de colaboração e por isso que a igreja e o Estado estavam unidos. Só que com o avanço do iluminismo, da maçonaria, ou seja, divisões anticatólicas, o regalismo se tornou, com o tempo, mais uma prisão que o Estado fez para prender, para aprisionar a igreja, subjugar a igreja. Então, quando existia uma colaboração na Idade Média, inclusive no início dos descobrimentos do Brasil, se tornou, então, uma forma do Estado, e principalmente políticos, que eu vou citar aqui o terrível Marquês de Pombal, de controlar a igreja. Então, usaram essa prerrogativa que existia há muito tempo. Então, o Marquês de Pombal, que queria concentrar poder, é a grande figura do absolutismo, então, o século XVIII, então 1700 e pouco, cada país, né, da Europa, e isso acabou afetando o Brasil e outros países da América, teve o seu líder, né, o seu ditadorzinho. O Marquês de Pombal era um deles, porque o rei da época também, Dom José, era muito fraco. E foi o Marquês de Pombal que ressuscitou, utilizando a questão do regalismo, dessa união, desse pacto, né, da igreja e Estado, o chamado placet, né, que em latim a tradução seria beneplácito. É como se o Estado tivesse o poder de veto dos assuntos religiosos. Então, por exemplo, o Papa quer nomear um bispo, uma diocese específica, sei lá, estamos aqui em Belo Horizonte, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nessa visão antiga, se o rei vetasse
ele teria esse poder. Então, o Marquês de Pombal, para concentrar poder, ele foi aumentando essas prerrogativas de forma violenta, inclusive. Então, a gente tem ao fundo, né, uma imagem assim do processo dos Távoras, porque o Marquês de Pombal, para instalar a monarquia absolutista, acabou com os jesuítas, que era uma grande concorrência deles, e também com grandes figuras da nobreza, que eram ligados bastante à igreja. E tinham duas grandes famílias, que graças a Deus existem até hoje. Eu conheci lá em Portugal pessoalmente alguns membros, que eram os Távoras e os Lancaster. Os Lancaster representados pelo Duque de Aveiro. E o Pombal utilizou, tentaram matar o rei lá, uma coisa dessa, e usou essa tentativa de homicídio do rei, provavelmente foi o forjado, para justificar, perseguir a nobreza. Então ele perseguiu para concentrar poder, tanto a igreja quanto a nobreza, para criar o absolutismo. Então tem o famoso processo dos Távoras, se for pegar até na internet, você fica até horrorizado, que torturou, né, em rodas, esquartejou vivo e tal, homens, mulheres, não sei se crianças também, mas enfim, foi um horror para extinguir, de fato, famílias inteiras, para impedir que o plano dele, perfeitinho, não fosse realizado. Então, foi a partir daí que a gente vai entendendo como é que o Estado vai subjugando e aprisionando a igreja. Então, vamos pular, então, para já na época do Império. Então, o Brasil tem a independência do Brasil, Dom Pedro I proclama a independência, aquela coisa toda, e mantém o regalismo, ou seja, essa relação igreja-estado. É como se fosse uma terceirização da administração da igreja no Brasil, que o imperador, o Estado brasileiro faria, ao invés do Papa diretamente, ainda mais que não tinha as tecnologias de hoje. E na época do período regencial, quando Dom Pedro I acaba renunciando, vai para Portugal e Dom Pedro II ainda era criança, tem a regência, que é uma experiência republicana totalmente conturbada, vou falar isso numa das aulas dessa série, e o regente, ou seja, aquele que representava Dom Pedro II, era um padre Feijó. Só que, diferentemente do que a gente poderia esperar, ao invés dele defender a igreja, ter uma visão mais católica, mais conservadora, ele, pela formação iluminista, que isso Pombal também fez questão de acabar com a influência do Papa, né, dos jesuítas de outras ordens, para dar uma formação iluminista para os padres. Isso explica porque tantos padres no Brasil foram revolucionários, se envolveram, por exemplo, na Confidência Mineira, na Confederação do Equador, lá no Pernambuco, né, o próprio Padre Feijó em São Paulo, assim por diante. Porque eles tiveram uma formação iluminista, revolucionária, e não uma formação católica, que o Estado fornecia. Então o Padre Feijó, ele, como político, como se fosse o presidente do Brasil, na prática, ele quis fazer algo que nenhum Henrique VIII, aquele rei fascínora terrível lá da Inglaterra, do século XVI, que era o quê? Uma independência, uma separação na prática da Igreja do Brasil em relação ao Papa. Com argumento de soberania nacional, enfim, tinha um monte de justificativa com aquela visão liberal. E uma das desobediências, divergências que ele tinha com o Papa, que isso de fato foi um escândalo, ele queria abolir o celibato clerical, ou seja, ele queria permitir que os padres brasileiros que quisessem, inclusive ele, pudessem se casar. E quem que foi o grande rival dele, antagonista disso? Foi, como a gente vê aqui na imagem do meio, então vamos ver aqui o Pombal, Marquês de Pombal da direita, o da esquerda é o Padre Feijó, e o do meio é o Dom Romualdo Seixas, Marquês de Santa Cruz, que é do Pará, mas se tornou arcebispo da Bahia, como a primeira diocese do Brasil é o de Salvador, logo era como se fosse o chefe da igreja no Brasil, né, o primaz. Então o Dom Romualdo, que era deputado, naquela época era permitido, foi só com o Concílio Vaticano II que os padres, né, os sacerdotes não podem mais se candidatar, na época podia, era normal. Então ele, no parlamento,
liderou uma ala católica, uma ala mais conservadora, digamos assim, para ser contra esses absurdos do Padre Feijó. Só que era uma situação difícil, porque tinha esses argumentos da soberania, o Brasil faz o que quer, etc. Não pode ser subjugado por um estrangeiro, que no caso seria o Papa. Naquela época pegava isso, hoje em dia, graças a Deus, não, ninguém mais acredita nessa visão. Mas aí Dom Romualdo percebeu de forma sagaz que precisava, então, ironizar, humilhar o adversário, né? Então, houve uma sagacidade, eu acho que uma influência, às vezes, baiana, né? Deu um jeitinho lá. Então, ele foi, né, no parlamento, a capital era no Rio de Janeiro, e chegou assim, ô Padre Feijó, no fundo, Vossa Excelência quer abolir o celibato clerical porque o senhor pertence ao grupo dos padres noivos de furor casamenteiro. No fundo, ele falou que o senhor quer pegar as menininhas, Padre Feijó, por isso você está defendendo isso. Aí todo mundo caiu na gargalhada, ele de fato ficou muito desmoralizado. O Brasil estava um caos, aquela Revolução Farroupilha, o Brasil estava quebrado, e o Padre Feijó acabou renunciando e voltou para o interior de São Paulo e nunca mais encheu o saco. Então foi Dom Romualdo que impediu, mesmo com todas essas limitações que tinham na época, que o Brasil virasse, a Igreja Católica do Brasil virasse uma igreja anglicana, podemos dizer. Então nós continuamos ligados a Roma, né, continuamos católicos, porque tivemos um bispo que teve essa força e colocou o padre no lugar dele, de forma inteligente. E aí a gente entra, digamos assim, na parte mais sensível, pelo menos no século XIX, desse conflito, desse atrito, desse choque entre o Estado e a Igreja, né, entre o poder político e o poder religioso, que foi chamada questão religiosa, que é considerado, né, por vários historiadores, como um verdadeiro cisma na alma do Brasil. Por quê? Porque como tinha essa visão ainda, né, da união igreja-estado, do regalismo, tratavam-se os padres, os bispos, os bens da igreja como se fossem burocratas, como se fossem propriedades do Estado, tanto que pagava, né, a côngora, o saláriozinho lá no quinto dia útil, não sei, mas que tinha essa visão de reducionista do que é um bispo, que é um padre. Tanto que esse setor era ligado ao ministério específico, era o Ministério do Império, que se chamava, né? Como se fosse o Ministério do Interior de hoje, mais ou menos. Então é ele que regulava a nomeação de padres, vai para a paróquia X, Y, Z. Só que ao mesmo tempo houve um processo chamado de romanização, ou seja, os papas, os vários pios que surgiram, né, Pio IX é o que inicia esse ciclo, de reavivamento católico no mundo todo, e que acabou influenciando o Brasil. Então, o Papa, que é beato também, Pio IX, que era mais liberal, era, digamos assim, como se fosse esquerdista, que se usa um termo de hoje, mas pelas experiências de perseguição à igreja, inclusive ele teve que fugir de Roma um tempo, teve que ficar no Reino da Itália, que até visitei um palácio, um museu, onde ele ficou hospedado, do Reino das Duas Sicílias. Ele, pela experiência, percebeu que precisava se impor, ele precisava restabelecer a ordem, a tradição, enfim. Então, ele publicou os sílabos, que é como se fosse um compêndio, né, o Papa Pio IX, de todas as heresias modernistas, digamos assim, da época. Então, a própria maçonaria, o comunismo, socialismo, liberalismo, naturalismo, todos os ismos possíveis, chegou lá, fez uma lista e falou: isso aqui tudo é uma porcaria, quem é católico tem que ser contra. E, ao mesmo tempo, ele foi muito importante, ele convocou o Concílio Vaticano I, em 1870, que ele promulga, então, o dogma da infalibilidade papal. Ou seja, em matérias de fé e moral, o Papa é infalível, porque havia muitos católicos ou inimigos da igreja, podemos dizer assim, que falavam: não, o Papa tem uma figura, uma autoridade representativa importante, mas ele pode errar, tem que ser tudo decidido em cada país. Então, tinha uma influência negativa nesse sentido. Então, Pio IX acaba com isso e fala: não, o Papa, em última instância, é quem salvaguarda a fé, né, a doutrina e o pastoreio, né, da Igreja Universal, da Igreja Católica. E isso dá uma reação tremenda, porque um dos efeitos disso era que as pessoas que fossem maçons, que a maçonaria, em sua essência, em sua origem,
tem aquela questão, né, do gnosticismo, né, do Deus, do grande arquiteto, e não o Deus vivo, Jesus Cristo. Então, é incompatível, e historicamente a maçonaria sempre entrou em choque com o catolicismo, que maçons participassem, por exemplo, de irmandades, de ordens terceiras, de associações católicas. E o Papa Pio IX mandou que se expulsassem, suspendessem membros da maçonaria que fossem dessas irmandades católicas, e no Brasil sempre foi muito forte isso, principalmente nos estados como Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, enfim. Então isso criou um dilema de fidelidade. Aí que entra os nossos grandes heróis aqui, que nós temos nos slides. Então vamos falar primeiro dos dois bispos do meio. O da esquerda é Dom Macedo Costa, que era da Bahia, e se tornou bispo do Pará, Belém do Pará, e Dom Vital Soares, que era da fronteira do Paraíba-Pernambuco, e se tornou, aos 26 anos de idade, algo impressionante, ele era franciscano capuchinho, bispo de Olinda e Recife, que era algo muito importante e foi totalmente precoce. Por quê? Porque Dom Vital é uma figura que alguns autores dizem assim, um homem de espanto, porque ele conseguia conciliar características que é muito difícil na mesma pessoa. Que ele era muito enérgico, colérico, uma pessoa firme, que tomava decisões, só que ao mesmo tempo era muito humilde. Ele não caía nem na soberba, nem no orgulho, mas ao mesmo tempo ele também não era uma pessoa frouxa, indecisa, fraca. Ele conseguia algo que é muito difícil, são geralmente características contraditórias. E por isso mesmo ele teve uma formação boa, estudou na França, Dom Pedro II simpatizou bastante com ele, como falei, era franciscano, capuchinho, então era uma pessoa muito austera, uma pessoa séria, e por isso mesmo indicaram e o Papa aceitou, ele foi até, o próprio Dom Vital acabou hesitando, mas como o Papa ordenou, ele aceitou se tornar então bispo de Olinda e Recife. Já o Dom Antônio Macedo Costa teve também uma formação excelente, tanto que estudou na França e na Itália também, então ele era bem mais intelectualizado do que o próprio Dom Vital, por exemplo, e quando regressou a Salvador, depois da sua formação na Europa, ele se tornou professor, inclusive de Rui Barbosa, lá em Salvador, né? Um colégio lá dirigido pelo Barão de Macaúbas, que é o maior educador da época do Império, né, do Brasil. E eles se complementavam, da mesma forma, esses dois bispos, como se fosse Pedro e Paulo, né? Então um era mais inteligência, o outro era mais coração e ímpeto, a mesma coisa com esses dois. Dom Vital era energia, era espanto, era força, e Dom Macedo Costa era inteligência, era perspicácia, e um se complementava ao outro, e eles acabaram se tornando amigos, se admirando e tal. Então, a tática dos inimigos da igreja, principalmente dos políticos do império ligados à maçonaria, era matar a igreja aos poucos. Enquanto na Europa, em vários países, com as revoluções, se decidiam então extinguir as ordens religiosas de vez, expropriar o patrimônio, proibir religioso estrangeiro entrar no país. No Brasil, por conta também da população ser mais católica, esses políticos preferiram fazer algo mais moderado, matar a alma aos poucos, né? Era algo mais perspicaz. E os bispos do Brasil acabaram percebendo isso, né? Que aos poucos a igreja estava morrendo, estava sem vocações, o povo estava ficando apático, é o que, digamos assim, o precursor do que a gente chama hoje de católico de IBGE, fala que é católico, mas não vai à missa, não faz nada, uma vida toda confusa. Então é por causa dessa má influência do Estado também em relação à igreja, de forma opressora. Então esses dois bispos que levantaram a voz contra isso. Então Dom Vital, escutando, né, obedecendo o que Pio IX dizia, ele falou, eu vou obedecer então às orientações. Então, ele pediu para que todos os padres que fossem responsáveis pelas irmandades, confrarias e tal, suspendessem os maçons para que não participassem. Ou ele deixa de ser maçom e faz parte dessas associações católicas, ou ele continua. Então, não dá para fazer os dois, né? Continuar os dois. E ele suspendeu. Só que aí os maçons, para variar, utilizando a questão do regalismo, como falei para vocês, abriram um processo administrativo judicial pedindo para que
eles fossem reintegrados, né? E aí houve um choque, inclusive com o ministro do Império, que era responsável por isso, que era o João Alfredo Coelho de Oliveira, foi até ele que aboliu a escravatura, aquela coisa toda, anos depois. Só que era uma pessoa que estava no impasse. Ele queria ver se resolver o problema corrompendo. Ele ofereceu, acho que se não me engano, algum carro, algum valor para Dom Vital para amaciar e fazer vista grossa. Só que Dom Vital falou: não, não quero isso. Eu tenho que fazer o que é certo. Então, abriram esse processo, não obedeceram os dois bispos, Dom Vital e Dom Macedo Costa, depois não obedeceram às ordens do governo, e eles foram processados, foram presos, foram levados ao Rio de Janeiro, foram julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça, como se fosse o STF de hoje, e isso foi um escândalo, porque você vê um bispo, e Dom Vital fez de prova, foi todo paramentado, usou mitra, né, usou o báculo também, e foi preso, levado, e como se fosse mártir da fé mesmo. Então isso foi uma forma também, são nesses momentos de crise que as pessoas acordam, tanto que ou tomavam uma posição ou outra, tiveram certas rebeliões, incêndios, atritos, violências no Brasil todo, porque no fundo a situação estava calamitosa. Então o Dom Macedo Costa, ele fala assim, olha, então eu quero também ser preso. Eu não posso ver o bispo Dom Vital, o jovem aqui, ser tratado como se fosse o bode expiatório e eu aqui covarde sem fazer nada. De fato, isso foi bem interessante também. E denunciou para ser forçado à sua prisão, ele publicou em carta, não sei se foi em jornal também, o Dom Macedo Costa foi chamar os políticos brasileiros da época, abre aspas, são políticos especuladores, inóbeis, transigentes, abjetos, apóstatas, prostituídos, ímpios, desalmados, desmoralizados sem nome, arrastados por paixões violentas, irracionais, sensuais materialistas, destruidores das crenças e das instituições. Ou seja, ele chutou o pau da barraca para falar, então, já que é para partir para cima, para a briga, eu vou também entrar nisso. E ele mandou uma carta pedindo para ser preso também. Ou seja, foi um bispo de força. Ele podia fingir, falar, não, estou fazendo aqui a minha parte, eu não posso passar desse ponto. Não, ele fez uma carta, mandou uma carta para o governo, pediu para ser preso também, junto com o Dom Vital, que já estava no Rio de Janeiro. Então, abre aspas aqui, o Dom Macedo Costa. Não mereço sofrer pela Igreja de Jesus Cristo. Entretanto, comove-me o coração ver padecer solitário o meu querido irmão no apostolado, esse ínclito bispo. Aqui dentro de pouco tempo, todo o mundo católico vai saudar como confessor da fé. Eu me consideraria o mais covarde e o mais miserável dos homens se me calasse nesta ocasião, para alcançar com meu calculado silêncio alguns dias de vergonhosa tranquilidade. Não hei de comprar por tal preço as doçuras do descanso. Prefiro antes a prisão, prefiro as galés, contanto que não me separem de meu irmão em Jesus Cristo, de meu companheiro de armas, desse bispo pleno de abnegação e de coragem que Deus fez surgir para a salvação da Igreja do Brasil. Então ele tinha consciência plena, você vê isso me impacta, talvez que eu leio, de que o Dom Vital tinha encarnado, no fundo, a salvação da Igreja no Brasil naquele momento. Ele sabia que se cedesse, nós provavelmente deixaríamos de ser católicos, perderíamos muita fé e, de fato, eles foram grandes heróis. Então, ambos foram presos, mas teve esse julgamento que foi uma palhaçada, né, no STF da época, podemos dizer lá no Rio de Janeiro. E quem que foi que se disponibilizou para ser advogado? Como os políticos se colocaram, né, deles da reta também? Porque, infelizmente, a população brasileira é bastante católica, mas as lideranças políticas não eram na prática. Então, um deles, isso que foi muito interessante, era um da Bahia também, que era o conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos. Aqui no slide ele está do lado esquerdo. Inclusive foi ele que criou hoje o estado do Paraná, então era uma pessoa muito enérgica, totalmente colérica e sempre muito talentoso. Ele foi professor universitário lá em Direito em Olinda, Recife, com 20 e poucos anos de idade, se não me engano.
Então, nesse julgamento, que foi, né, na década de 1870, toda a questão religiosa, o Zacarias já era idoso, ele já tinha sido primeiro-ministro 3 vezes, ele já era do Partido Liberal, um dos fundadores, né, da recriação do Partido Liberal, já tinha sido presidente de província, como se fosse governador de estado de várias províncias do Brasil, já era senador vitalício, ou seja, a carreira dele era espetacular. Tanto que alguns colegas deles, amigos, falaram, não entra nessa briga, que aí você vai queimar toda a sua reputação, a sua biografia, a sua coerência e tal. Mas um autor até mineiro, João Camilo de Oliveira Torres, expressa, ele era um dos raros políticos do Império de ortodoxia católica segura, ou seja, ele era, e eu fui até na cidade dele, chamada Valença, né, na Bahia, onde ele foi batizado, acho que é a Igreja Sagrado Coração de Jesus, se não me engano, fica no Morro Bonito e tal. A fé dele era o que mais importava. Então ele mesmo velho, mesmo doente, tanto que ele morreria poucos anos depois, mesmo ele sabendo que seria ridicularizado, como de fato aconteceu, que toda a carreira política dele seria anulada, digamos assim, mesmo assim ele fez o que acreditava que era certo. Então, o conselheiro Zacarias chegou lá e falou, eu quero ser o advogado dos bispos, porque Dom Vital e Dom Macedo Costa falaram que não queriam advogado nenhum, que iam aceitar o que acontecesse, né, no julgamento. Então o conselheiro Zacarias se colocou como advogado e se colocar como adversário dos próprios colegas de partido, que era do Partido Liberal, né? Então teve charge ridicularizando, botando ele como se fosse carola, como se fossem os memes de hoje, as charges, né, que os jornalistas faziam na época, caricaturistas. Então ele, de fato, teve um processo de difamação terrível, só que ele não ligava para isso. Então defendeu os bispos, mostrou, escancarou uma palhaçada mesmo, e o outro advogado, que é o que da imagem está do lado direito, que é o Cândido Mendes de Almeida, que é do Maranhão, um grande intelectual católico, inclusive a família dele, acho que o filho, o neto, enfim, foi até o século XX, várias gerações da família, que defenderam, se destacaram defender a igreja, principalmente no Rio de Janeiro, né, que a família se mudou para lá. E foi o Cândido Mendes, tem até uma faculdade com o nome deles, que acho que eles, se não me engano, foram os que fundaram. Foi o Cândido Mendes que fez o apanhado, o insight, que todo aquele problema que eles estavam vivendo, do choque entre o Estado, os políticos acharem que são donos da igreja, e os bispos perceberem que a igreja, a fé estava morrendo aos poucos, vinha desde Pombal. Então ele faz esse apanhado histórico, né, do regalismo, do Marquês de Pombal, do Placet, que era o veto, né? Então, se o Papa dissesse alguma coisa, o Congresso poderia vetar na cabeça de alguns, e que estava perseguindo as ordens religiosas no Brasil. Então, ele expõe aquilo com fundamento histórico. Então, quando finalmente eles são condenados à prisão, não adiantou, alguns juízes até se sensibilizaram com a situação, viram que aquilo lá era totalmente desproporcional, que era pedido de prisão mesmo, com trabalhos forçados, por desobediência do serviço público, como se fossem burocratas que estavam se negando a obedecer seus superiores, entre aspas, que eram os políticos. Então, quando o Dom Macedo Costa é preso, ele escreve, né, assim, que se apresentou como fiel à Santa Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, a que pertence e pertencerei, mercê de Deus, até o último suspiro da minha vida. E aí, em 1874, quando ele foi, então, condenado, ele fala, Senhor, nada mais me resta para fazer senão apelar para a justiça de Deus em minha prisão do Arsenal da Marinha, Antônio Bispo do Pará. Então, eles tinham consciência que o sofrimento deles era para forçar, era para desencadear, despertar toda aquela população católica do Brasil que estava vivendo de forma distraída, de forma alienada, e que aos poucos estava morrendo espiritualmente. Então, eles tinham consciência plena do que estavam fazendo. Não era um problema burocráticozinho, de revolta aqui ou ali. E foram presos, né, a vários anos de prisão. Teve até trabalho forçado, só que aí Dom Pedro II comutou a pena, percebeu que a coisa, botar o bispo para ficar quebrando pedra não seria muito legal para a popularidade dele.
Só que você ter 2 bispos sendo presos de forma durante vários anos, acho que foi mais de um ano que eles chegaram a ficar presos, era um desgaste enorme. E aí foi o conselheiro Zacarias, como disse, que era senador junto com os políticos, começaram, inclusive na imprensa e no parlamento, a condenar aquilo. Isso aqui é um absurdo. Assim, você não pode fingir que está tudo normal. Tanto que o Zacarias, num dos discursos, fala: senhores, consta que na Europa não existe esse rigor da parte das autoridades eclesiásticas. Mas por quê? Porque ali quem é católico não vai à maçonaria e quem é maçom não vai a uma irmandade. Porque, olha a ironia, os bispos que estavam presos, mas eram os maçons, eram os políticos que falavam que os bispos que eram os malvadinhos, que eles estavam sofrendo na mão dos bispos e estavam presos. Eles conseguiam inverter a situação. Então foi por isso a importância de algumas lideranças leigas de continuarem batendo na tecla e denunciando esse absurdo. E de fato deu certo, porque caiu o gabinete do Visconde do Rio Branco, que era o grão-mestre da maçonaria no Brasil, e assumiu o Duque de Caxias, que era também do Partido Conservador, só que era mais católico. E foi por exigência dele, pessoal, junto com o ministro das Relações Exteriores, o Barão de Cotegipe, que era da Bahia, que em contato, né, com o Papa, né, com a diplomacia papal, falou: olha, o bicho vai pegar se não anistiar os bispos. Então a gente vai largar, o Duque de Caxias fez uma ameaça: olha, eu largo o cargo aqui de primeiro-ministro, o Brasil vai entrar em crise política se você não anistiar. Botou Dom Pedro II para obedecer. E de fato obedeceu e anistiou. Então foi por causa dessas figuras que os bispos, que representavam a igreja no Brasil, a fé naquele momento, e representa até hoje, são figuras fortíssimas. Você vai lendo, assim, tinha um grau de santidade muito grande, principalmente Dom Vital, tanto que tem causa de canonização em prol dele até hoje. Então, a libertação dele simbolizou o início da libertação da Igreja do Brasil, né? Então, isso foi muito positivo. Dom Macedo voltou para o Pará e se tornou, até o início da República, a grande liderança como bispo no Brasil. E Dom Vital vai ver o Papa lá em Roma e tal, e de forma estranha, muitos falam que foi envenenado, eu acredito, pela maçonaria. Ele acabou falecendo, se não me engano, com 30 e poucos anos de idade, mais ou menos a idade de Cristo. Você vê, até nisso foi bastante simbólico. Então morreu como um Marte, né? Então, a partir disso, a igreja no Brasil despertou, seja o clero, seja o laicato. E aí a gente entra no golpe republicano. Então, a monarquia brasileira, o Império Brasileiro, tinha vários problemas estruturais. Um deles era a questão religiosa, tinha a questão militar, que os militares, por uma lavagem ideológica cerebral, tinham se tornado totalmente republicanos, uma questão econômica também da própria abolição, tantas outras coisas mais, o federalismo. Então o Império é como se tivesse ruído, caído, por falta de vitalidade, né? Então, por conta de um golpe militar, um marechal doente, que era o Deodoro da Fonseca, tem uma quarteladazinha no Rio de Janeiro e acaba o Império do Brasil inicia a República, não por aclamação popular, mas porque alguns militarezinhos lá do Rio de Janeiro quiseram, né? Então, esse período foi muito delicado, porque, como em outros países, quando se mudava o regime, era a oportunidade para se perseguir de forma violenta a igreja. Então, lá no México, no século XX, vários padres morreram, a Guerra Civil Espanhola também no século XX, e tantos outros casos, Portugal também. Então, foi um momento muito delicado, porque a igreja e o Estado finalmente foram separados, só que não era uma separação tanto para dar liberdade para a igreja, e sim principalmente para persegui-la. Só que como Dom Macedo Costa estava vivo à época, e Rui Barbosa era o principal responsável pela nova Constituição, pela redação, e era ex-aluno dele, ele usou isso para falar: vamos separar então a igreja e o Estado, não é o ideal, nós católicos preferimos manter a unidade, mas de forma colaborativa e não mais conflitiva, mas já que está separado, pelo menos deixe a igreja em paz para se reorganizar. Então, pelo menos nisso foi positivo e permitiu, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a reorganização, esse renascimento católico.
Então, só que esse início foi muito difícil e nós tivemos figuras extraordinárias que precisam ser resgatadas. Uma delas foi Eduardo Prado, é da família Silva Prado, lá de São Paulo, importantíssima, nobre. E ele era daqueles famosos cafeicultores que tinham fazendas e tinham um apartamento em Paris e tal. E ele tinha uma vida assim, de playboy, podemos dizer. E morava também em Paris, só que com esse choque, né, o Brasil, com uma ditadura militar, começou a fazer um monte de plágio também dos Estados Unidos, tanto que no início a bandeirinha do Brasil, da Brasil República, era um plágio da bandeira americana, só trocava as cores, né? Ao invés de ser azul, vermelho e branco, colocou amarelo e verde. Então, só que aí depois colocaram a atual, porque viram que era ridículo. O próprio nome também, que o próprio Barbosa colocou, era Estados Unidos do Brasil, uma coisa assim. Então o Brasil achava, os republicanos do Brasil queriam fazer um Ctrl-C, Ctrl-V dos Estados Unidos. E, obviamente isso não iria funcionar, somos culturas diferentes, histórias diferentes, e isso resultaria também numa subjugação, né? Então foi a partir da experiência que Eduardo Prado, então aqui do slide, é o da esquerda, foi pela experiência, pelo amadurecimento de vida, que ele acordou e escreveu livros. Ele escrevia muito bem, os livros dele são pequenos, só que são bem sintéticos e profundos ao mesmo tempo. Então ele publicou Os Fastos da Ditadura Militar no Brasil, em 1890, portanto, já menos de um ano após o golpe republicano, e o outro, A Ilusão Americana, de 1893, ou seja, poucos anos depois. Então, um condenava esse militarismo do Brasil, e que de fato até hoje é um fantasma, porque de tempos em tempos o Brasil entra em crise, aí vem os militares, pega uma ditadura, redemocratiza, ditadura de novo, golpe militar. A República Brasileira nunca deu certo, nenhuma Constituição, porque tem esse problema estrutural da politização dos militares, geralmente inclusive para ideologia positivista, que seria mais à esquerda, podemos dizer, e a Ilusão Americana tratou dessa influência americana, não apenas no Brasil, mas na América Latina inteira, na América Espanhola, antiga América Espanhola e atual e antiga América Portuguesa, que seria o caso do Brasil. Então, os Estados Unidos, com o imperialismo, teve grande força no Brasil a partir disso, foi a partir da República, que até hoje nós temos esse problema, nós temos políticos e tal, que vem lá, o presidente americano mete embargo, mete imposto, faz zoeira e tal, e vem um político brasileiro, não, obrigado e tal, essa coisa ridícula. Começou aqui, começou com a porcaria da República Brasileira, porque achava que plagiar os Estados Unidos, reverenciar os Estados Unidos, ao invés de ter um caminho próprio, seria a solução, e mostrou que de fato é um problema. Então, o Eduardo Prado, a partir desses problemas, ele foi perseguido, confiscaram e censuraram os livros dele, porque estava falando a verdade e tal. Ele acabou se convertendo ao catolicismo de forma profunda em 1895, portanto, poucos anos depois. E ele morava em São Paulo e voltou para o Brasil para ajudar, né, nesse combate ao regime republicano, que era bagunça. Ele era totalmente monarquista, por isso o título, né, Monarquistas na República. Frequentava a missa na Igreja da Consolação. Então, se vocês forem lá em São Paulo, parece que a igreja não é a mesma, teve uma reforma, mas ela fica no mesmo lugar. Uma igreja muito bonita. E ele era considerado, isso que é interessante, você vê o grau de secularização da época, o único homem da elite, né, de São Paulo, capital, que era católico bem devoto. Você vê que realmente a evangelização das lideranças, principalmente lá de São Paulo, era um problema. A maioria era liberal, uma fé relaxada e tal. Então, a sua mãe, Dona Veridiana, que era muito católico também, tanto que tem uma rua famosa, porque dá para a Universidade de Mackenzie, onde eu estou fazendo meu doutorado, onde ela morava, né, naquela região que ela acabou doando, e foi a grande matrona, podemos dizer, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Então, se vocês forem lá para São Paulo, vá visitar Higienópolis, aquela região, que é enorme a Santa Casa, porque foi ela, junto com outras pessoas que tinham condições financeiras, somente do café,
não queriam viver só para elas, elas queriam ajudar em algo, e como ela era muito religiosa, doou e construiu aquele colosso maravilhoso que é a Santa Casa. Tanto que a rua também tem um nome, Dona Veridiana, né? Então, essa influência da mãe e do filho sobre o filho foi muito importante. E o Eduardo Prado, já que era uma pessoa bastante católica, ele se juntou também com outros gênios, podemos dizer, brasileiros, que no caso seria o Joaquim Nabuco e o próprio Rui Barbosa, que antes eram liberais, antes odiavam a igreja, chegaram a ter certas simpatias com a República. O próprio Rui Barbosa foi um dos poucos civis a participar ativamente do golpe republicano, mas eles viram o caos que estava no Brasil e acabaram mudando. Você vê a experiência de vida, os anos de vida nos ajudam a amadurecer também, um processo de conversão. Então os três organizaram em 1896, portanto praticamente 7 anos mais ou menos, do golpe republicano, as conferências anchietanas, acho que foi até no estado do Rio de Janeiro, se não me engano, onde, de forma explícita, talvez a primeira vez que se enfatizou isso, dos jesuítas e principalmente São José de Anchieta como pais do Brasil. Então se ficou muito tempo, principalmente desde a época do Marquês de Pombal, se divulgando a figura do jesuíta como algo atrasado, como algo ruim, né, como algo de racionalismo. Essa mudança para algo positivo foi a partir desse congresso, digamos assim, desses três, do Eduardo Prado, do Rui Barbosa e do Joaquim Nabuco. Outra figura, que esse aí é do Rio de Janeiro, que é o Carlos de Laet, né? Muita gente fala que é Carlos Laet, mas eu conversei com um padre lá do Rio de Janeiro que gosta bastante, tem um artigo de jornal que o próprio Laet fala que a pronúncia dele é assim. Então, essa é uma figura também que seria o equivalente hoje àqueles influencers que tem uma produtividade, uma agressividade enorme, mas ao mesmo tempo uma grande perspicácia. Que na época as redes sociais era praticamente o jornalismo, né? Então ele publicou ao longo da vida dele 3.000 artigos de jornais, apenas, né? E traduziu para o português a encíclica Rerum Novarum, que foi um marco, né, do Papa Leão XIII, para o ensinamento da igreja para a vida em sociedade. Então, a doutrina social da igreja tem nada a ver com o socialismo, e sim para a vida política, para a vida econômica, para a vida em sociedade, a partir das dificuldades e da falta de propostas concretas e saudáveis da época. Então, ele publica isso, tanto que ele recebeu também o título de conde papal, conde romano. Então, o Papa dá o título de conde para ele já quando o Brasil já estava na República. Então, isso era muito comum. Até São Paulo VI, que não meio que proibiu ou parou de conceder. Então, dava para fiéis leigos no mundo todo, inclusive no Brasil, títulos de nobreza, porque a Igreja Católica é uma monarquia também, o Vaticano é uma monarquia. O pessoal se esquece. Então, o Carlos de Laet foi membro fundador e depois chegou a presidir a Academia Brasileira de Letras, apenas isso. Então nós tínhamos, isso que é interessante, você vê a Academia Brasileira de Letras hoje, problema totalmente ideológico, grande maioria de esquerda, os jornalistas se infiltraram, né, não tem mais grandes escritores, mas pelo menos os últimos ingressos, para comparar como era a sua origem, né? O próprio Eduardo Prado foi um dos fundadores também, ou pelo menos um dos primeiros a ser membro da Academia Brasileira de Letras, ABL. E ele também, o Carlos de Laet, foi professor e diretor do Colégio Pedro II, que era o principal colégio do Brasil, que era ligado ao governo federal desde a época da monarquia. E ele era um grande polemista, então toda vez que no jornal alguém depreciava a igreja, depreciava a fé, falando que o catolicismo é atraso, você podia esperar, a coisa vai aparecer o artigo logo em seguida do Carlos de Laet criticando, metendo o cacete, falando, oh, isso aqui tá errado, tá errado, tá errado. Então isso foi muito bom para esse apostolado, essa transição da monarquia para a república, que infelizmente, né, poderia ter sido muito pior e não foi, por causa dessa atuação enfática, polemista
denunciadora e corajosa de alguns leigos como esses dois. Tanto que o caso de Laet debateu com um pastor presbiteriano, Álvaro Reis, que foi um dos primeiros a falar que o Brasil era pobre atrasado porque era católico, não porque era protestante. Aí ele escreveu um livro inteiro, o caso de Laet, refutando, escreveu outro livro também, foi assim, simplesmente tratorizava, né, todas as objeções que acontecessem. Ele fala, era uma pessoa muito inteligente e altamente produtiva. Aí a gente vai, então, logo de forma concomitante, a restauração das ordens no Brasil, que isso foi muito expressivo, acho que é pouco comentado, que na época do Império, como eu falei para vocês, a tática utilizada para se acabar com a igreja no Brasil era uma perseguição sutil, principalmente as ordens religiosas, porque elas tinham mais liberdade do que os padres diocesanos, né, de diocese e tal, chamado clero secular. Então, como é que eles fizeram isso? Como eles arquitetaram o plano? Em 1855, portanto, praticamente 35 anos antes da monarquia acabar, se aprovou uma lei, até foi o pai do Joaquim Nabuco que aprovou, Nabuco de Araújo, chamada Lei da Mão Morta, que era o quê? Proibir o noviciado, os noviciados das ordens religiosas. O que isso quer dizer? Que não poderia entrar mais novos membros nas ordens religiosas no Brasil, com o argumento que precisava reformar as ordens religiosas, que aquilo era um temporário que durou quase 40 anos, né? Então, no fundo, tinha essa intenção de acabar. Então, o que acontece quando você não pode colocar novos religiosos, novos membros de uma ordem, em uma nova ordem? Vão envelhecendo, e quando morresse o último membro, depois de várias décadas, os bens iriam automaticamente para o governo. Então, no fundo, era uma forma mitigada, moderada e malandra, posso dizer, do Estado se apoderar dos bens da igreja. Então, o Estado não é de agora que quer abocanhar tudo e de todos. Então, quando houve o fim da monarquia e finalmente a igreja pôde fazer isso, as ordens religiosas estavam numa situação dramática, porque, como eu falei para vocês, você estava praticamente há 40 anos, quase, né, 35 pelo menos, sem ingressar noviços. Então eram ordens, conventos, mosteiros, que estavam com poucos frades, poucos monges, poucas freiras, e todos envelhecidos. Era uma situação dramática. Um deles, que foi muito importante para evitar o desaparecimento, pelo menos da ordem dos beneditinos, então, cada ordem teve um herói que conseguiu fazer essa transição. Dos beneditinos é importante um tio tetravô meu, que é lá da Bahia também, Manuel de São Caetano Pinto. Na época do Império, chamava os monges de frei. Depois, quando vieram, vou explicar para vocês, começaram a chamar de dom. Então, quando você falar com um monge beneditino, é dom fulano. É por causa dessa mudança que houve, que eu vou explicar para vocês. Então, o tio Frei Manuel, como lá em família a gente falava, ele chegou a ser abade ainda no final do Império Geral dos beneditinos do Brasil inteiro. E ele fez algo muito importante. Ele, junto com outros irmãos, também cada um na sua área, eles eram abolicionistas. Portanto, eram contra a escravidão, eram a favor da abolição da escravatura. E os beneditinos tinham 4.000 escravos, e tinham muitas propriedades. Por quê? Um fiel morria, dava como testamento uma fazenda, uma casa, e acabava dando também escravos. Então isso já foi uma chaga, mas que precisava não apenas se lamuriar, mas procurar soluções concretas. O que é que ele fez, então, quando se tornou abade? Ele não apenas fez a abolição, ele deu a alforria antes mesmo da abolição da escravatura. Então ele perdeu um patrimônio, digamos assim, um poder econômico e de mão de obra monstruoso, mas ele sabia que aquilo era o certo, tinha que alforriar mesmo. E não apenas isso, fez reforma agrária, que não adiantava libertar o escravo se não desse condições de vida para ele. Então, lá em Salvador, por exemplo, ele doou parte, né, do patrimônio das terras que a ordem tinha, e que é hoje o bairro de
Itapuã, que é um bairro até que tem um farol, é um lugar até turístico, podemos dizer. Então isso que foi bastante inovador da parte dele. Então tinha uma visão mais esclarecida. E quando houve o fim da monarquia e finalmente as ordens religiosas estavam livres para ter novos membros, os beneditinos no Brasil inteiro, eram vários mosteiros, tinham 19 no Brasil inteiro. Assim, tinha um mosteiro que só tinha 1, 2 monges. Se uma monarquia durasse um pouco mais, isso, eu falo isso com tristeza, várias ordens religiosas no Brasil teriam sumido por causa disso. Então ele pede, junto com outros, ele faz uma comissão, eles pedem para o Papa Leão XIII, na época, que se envie novos monges de outros países, que eles sozinhos não tinham como fazer tudo, né? Ainda mais estavam idosos e tal. Então o Papa envia para o Brasil monges do sul da Alemanha. Isso foi bem interessante também. Então, isso explica, se vocês forem em São Paulo, por que o mosteiro lá de São Paulo tem estilo neorromânico, que ele foi reconstruído já no século XX por esses monges alemães que gostavam daquele estilo. Então, isso é bem interessante também. Então, eles chegaram em 1895, exatamente 40 anos depois da Lei da Mão Morta, aquele que proibiu os noviços, e eles eram liderados por Dom Miguel Cruz. Então, é a partir daí que, no Brasil, os monges beneditinos começaram a ser tratados como dom, que era algo que lá na Alemanha se usava. Da mesma forma, uma curiosidade interessante. Os bispos do Brasil, por influência portuguesa, o problema de tratamento é dom. Por quê? Porque algum rei português, não sei se foi na Idade Média, né, ou depois na Idade Moderna, equiparou os bispos a condes. E o problema de tratamento para um conde, para cima, né, para marquês, para duque, mas para conde, é dom. Então, se você for para outros países de língua não portuguesa, os bispos são chamados como monsenhor e tal. Então, esses detalhes históricos são interessantes. Então, Dom Miguel Cruz, ele reconstrói o Mosteiro de São Paulo, que até hoje é uma grande referência, e cria, em 1908, o curso de filosofia, uma graduação em filosofia na prática, que é o primeiro do Brasil. Antes você aprendia filosofia, sei lá, você cursava direito, pegava uma matéria, estudava por fora, mas não tinha uma graduação, um curso inteiro de filosofia. Então, o ensino superior de filosofia no Brasil nasce de forma contínua com os beneditinos. Lá em São Paulo existe até hoje essa faculdade. E se inspirou bastante na Universidade Católica de Louvain, que era uma grande referência lá na Bélgica, e que seguia como corrente, né, como visão, como a filosofia deles, o neotomismo, ou seja, era o pensamento, né, de São Tomás de Aquino e seus seguidores, como uma repaginada, como uma atualizada a partir dos problemas daquela época mais atuais. E a grande figura lá na Bélgica disso era o cardeal Mercier. Então, veio para cá e foi muito importante para que surgissem filósofos, pensadores ou essa renovação dos próprios padres. Porque São Tomás de Aquino é, de fato, um grande teólogo, um grande filósofo. Então, foi uma influência positiva. Então, de certa forma, foi por causa desses homens, desses beneditinos brasileiros que seguraram a onda, como o Manuel de São Caetano Pinto, que surgiram influências de hoje. Por exemplo, o Guilherme Freire, que o pessoal fala tanto, ele fez filosofia lá no mosteiro, na Faculdade de São Bento. Então, de certa forma, uma decisão lá do final do século XIX ainda repercute hoje. E tem vários padres do Brasil, mas principalmente da região de São Paulo, que são muito bem formados lá. Mas por quê? Porque esses homens tiveram essa audácia, né? E aí nós vamos para um passo muito interessante também, que era a reevangelização do Brasil. Você, por um lado, deveria formar novos padres e tal, mas também precisava evangelizar o povo, a população, que estava há muito tempo com poucos padres, mal formados, o poder público querendo secularizar a população, porque se expulsou Deus das escolas com a República, que antes tinha o ensino religioso, a catequese e outras coisas mais. Tudo isso foi retirado de forma arbitrária e violenta. Então, quem foi importante para a vinda, essa virada
qualitativa e também quantitativa foram os redentoristas, que com a República, qualquer ordem religiosa no Brasil poderia se estabelecer. Aí que você entende porque vieram, por exemplo, os jesuítas novamente, os maristas, os lasallistas, os claretianos, porque a lei permitiu, o governo permitiu que qualquer um viesse. Então os redentoristas se instalaram, e o primeiro padre redentorista é Padre Júlio Maria. E a situação dele é muito interessante, que a história de vida dele é parecida com o fundador dos redentoristas, com Santo Afonso Maria de Ligório, porque ambos eram advogados, foram advogados, só que aí ao longo da vida viram que a advocacia tem muito problema, muita malandragem, muita corrupção. Eu falei, eu não quero perder minha alma, eu quero ir para o céu. Então, aos 40 anos de idade, da mesma forma que o Santo Afonso Maria de Ligório fez, eles preferiram se tornar padres. E o padre Júlio Maria se tornou sacerdote bem tarde, com 40 anos, porque ele já estava viúvo e tinha filhos. Mas ele foi o primeiro brasileiro redentorista. E qual a importância dele nisso tudo? Porque ele mudou a forma de abordagem da evangelização do povo. Se antes os padres focavam em sermões dentro da igreja, iam lá no púlpito, lá em cima, e falavam, o padre Júlio Maria, ele ia num lugar aberto, sei lá, num estádio, ou no campo, num terreno, enfim, num lugar aberto, e falava para multidões. Então, essa coisa de pregar para o povo de forma massificada, no sentido positivo do termo, para alcançar o massivo de pessoas, era ele. Ele tinha uma oratória muito grande, né? Muito sofisticada, e ao mesmo tempo uma pessoa simples entendia e se convertia. Tanto que eu faço uma comparação, que é como se fosse o padre Paulo Ricardo da época. Então o padre Paulo Ricardo fez principalmente com a internet, o padre Júlio Maria, já que não existia essa tecnologia na época, mas fez para grandes multidões, grandes sermões. E foram os redentoristas, que eles têm como grande vocação cuidar dos santuários, os grandes responsáveis, e até hoje são eles que cuidam, do Santuário de Aparecida, que até hoje é o principal santuário do Brasil e que é a nossa padroeira. Então, foi a partir de figuras como a dele que a devoção à Nossa Senhora Aparecida foi reforçada e até hoje nós brasileiros temos muito carinho. Aí outra mudança foi a questão dos bispos também, né? Que o Brasil, na época do Império, tinha alguns bispos relapsos, assim por diante, ou que entravam já mais idosos. Então, esse bispo, né, o que se tornaria depois cardeal do Rio de Janeiro, é o Sebastião Leme, cardeal Leme, como é conhecido. Ele nasceu no interior de São Paulo e se tornou bispo jovem também. Ele se tornaria, da mesma forma que Dom Vital, bispo de Olinda e Recife. Você vê que tem algo espiritual aí no meio. E foi bispo aos 30 e poucos anos. Era jovem também. Acho que isso que é importante. Às vezes colocam lá um jovem, não, você tem que ter cabelo branco, você tem que ter 50 anos de idade, 60 para fazer algo. Mas às vezes, quando bota isso, a pessoa já não tem energia, não tem força. Então você vê que tem uma repetição nisso. Jovens que querem fazer a mudança. Então, Cardeal Leme, ele assume, então, a diocese de Olinda e Recife e escreve uma carta pastoral em 1916, que é o ano que ele estava lá, ele assumiu, e a carta pastoral é como se fosse a primeira mensagem, fazendo um diagnóstico das prioridades e tal, do pastoreio dele. Então, era uma mensagem, uma carta longa para os seus fiéis. Só que o grande diferencial foi que acabou abrangendo o Brasil inteiro. Ele fez um diagnóstico da fé católica no Brasil inteiro e o que fazer. E aí que ele teve um grande insight, dizendo assim, nós somos um país católico. Então o Brasil sempre ficou repetindo isso, né? Que o Brasil é o maior país católico do mundo, etc e tal. Na época, mais de 90% se considerava católico, mas ele dizia, entretanto, os generais não são católicos, pelo menos não na prática, nem a imprensa é católica, nem as escolas, nem as faculdades, nem os políticos, nem os grandes empresários, nada. Que raios é isso, então? Ele fala, somos, portanto, uma maioria ineficiente. E ele tinha, como eu falei para vocês, pouco mais de 30 anos, a idade de Cristo, né?
Então, foi a partir daí que, de forma continuada, o Brasil organizou um movimento católico de recristianização, recatolização do Brasil. Foi a partir, esse foi o marco, da publicação da Carta Pastoral, que foi até reeditada recentemente, eu li, eu recomendo. Muitas coisas que ele diz, inclusive que a gente diz hoje, católico de BGE, ele já diagnosticou isso mais de 100 anos atrás. Então, o que ele percebeu em termos de insight? Que você precisava formar uma nova intelectualidade católica. Não adiantava fazer o purativismo, não adiantava ter recursos ilimitados, não adiantava ter todo o poder político. Você precisava ter mentes que imaginassem, que fossem criativas e que fizessem diagnósticos e soluções para o problema do Brasil, para essa questão da fé. E uma grande figura, que é o daqui, ao da direita, primeiro da direita, que surgiu é o Jackson de Figueiredo. Jackson de Figueiredo é de Sergipe, estudou em Salvador Direito e depois se mudou para o Rio de Janeiro. Muita gente fazia isso, de ir para a capital no Rio de Janeiro para crescer na vida, para ter oportunidade de contar, seja escritor, empresarial, político e tal. E ele era uma figura bem interessante, ele era aquele arquétipo do sertanejo, então ele era bem sincero, era totalmente colérico, mas, como eu falei para vocês, tinha um coração aberto. Então era uma pessoa esquentada, uma pessoa mais dura, mas tinha um coração sincero. Então, a trajetória dele foi um pouco parecida com o Santo Agostinho, porque ele passou vários anos da juventude dele por várias filosofias, né, que ele estudava muito. Então tinha até um certo panteísmo, né, espiritualismo, só que ele tinha uma resistência ao cristianismo, principalmente a questão da confissão, porque, como eu falei para vocês, ele era muito orgulhoso. E aos poucos isso foi quebrado. E o encontro dele com o cardeal Leme, de fato, foi esse encontro concreto que permitiu que ele se abrisse e se redescobrisse finalmente quem ele era. Tanto que teve a conversa com o cardeal Leme: eu não estou com muita vontade de me confessar, vou fazer só por fazer. O cardeal Leme falou: não, tome seu tempo. Uma hora você virá porque você quer. Né? E isso aconteceu. Logo, pouco tempo em seguida, ele percebeu isso no coração, veio o dom da fé, a fé é um dom, não uma conquista, e se confessou e se tornou um dos grandes lutadores, grandes lideranças católicas da história do Brasil, com toda certeza. Então, já que se precisava de intelectuais, se precisava também de instituições, a gente precisava de difundir ideias. Então, eles criaram, né, a revista A Ordem, que é um nome sugestivo, né? Então, o Jacques de Figueiredo se declarava reacionário e monarquista, o cara era, que hoje diz assim, quase um Red Pill da vida. Então, em 1921, cria uma revista que existe até hoje, inclusive, se Deus quiser, vou publicar no final desse ano. O editor é um professor da FMG, Leandro Garcia, então é ligado até à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, é a revista católica mais antiga do Brasil em funcionamento, que tem um viés mais acadêmico, podemos dizer. Então ele cria, junto com os intelectuais, com apoio do cardeal Leme, e em 1922 cria o Centro Dom Vital, que é um centro cultural que já tinha como objetivo depois criar uma universidade católica, né? Ele tinha sempre isso em mente. E botou como homenagem o nome do bispo da questão religiosa, Dom Vital. Então você vê que uma coisa vai puxando a outra. E o ano de 1922 foi muito importante porque eram os 100 anos da independência do Brasil e surgiram 3 grandes movimentos que até hoje são as 3 grandes propostas do Brasil, do que o Brasil deve ser, que foi a Semana Moderna, de Arte Moderna, que é a visão mais liberal do Brasil, no sentido negativo do termo, a fundação do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que é a proposta do Brasil comunista, e a católica, que quase ninguém menciona hoje em dia, do Centro Dom Vital, que era a proposta do Brasil católico. Então, os 3 surgiram neste ano simbólico e entraram, inclusive, em choque ou disputa. Então, o Centro Dom Vital foi importante para começar a congregar os intelectuais católicos leigos,
Então, a figura do leigo começou a ser valorizada principalmente nessa época também, não apenas do padre, dos bispos, dos monges e frades, mas também dos leigos, para participarem desse debate público. Então, e surgiram outras iniciativas com o tempo. De fato, era algo totalmente proativo, que era o retiro dos intelectuais, a criação da Ação Universitária Católica, em 1929, esse no caso, que era a participação dos católicos no meio universitário, principalmente nas instituições públicas. Criou-se o Instituto Católico de Estudos Superiores, como se fosse um embrião da futura Universidade Católica, PUC, vou explicar depois para vocês. Surgiram editoras de livros, como a editora Agir, e também se despertaram vocações religiosas de pessoas de família boa, como da família Almeida Prado, que é lá de São Paulo, muito importante, a família Penido, do Rio e tal. Então, se melhorou a qualidade do clero dos religiosos a partir desses jovens que se convertiam ao catolicismo e queriam se tornar depois religiosos, né? Em matérias educacionais, a igreja também foi muito proativa. Então, que se criou a Associação de Professores Católicos, se criou uma revista brasileira de pedagogia. Então, a igreja começou a sair apenas, não ficar restrita apenas ao púlpito, mas em qualquer realidade, e principalmente a área educacional, cultural, que é onde se forma as novas gerações. E foi na década de 30 também que surgiram, a década de 1930 no Brasil, portanto, poucos anos depois da fundação do Centro Dom Vital, essa coisa toda, instituições que tinham como base algum modelo lá da Itália também, teve influência dos católicos de outros países, então isso é interessante, essa comparação. Então se criou os Homens da Ação Católica, a Liga Feminina da Ação Católica, a Juventude Católica Brasileira, enfim, todas congregadas na Confederação das Associações Católicas. Então começou a se organizar em nível institucional, e não pessoas soltas apenas, então algo mais qualitativo, de instituições para organizar o laicato católico, mulheres, homens, pessoas mais maduras, jovens, estudantes, universitários e tal. Então isso foi algo muito importante para se organizar com o tempo a igreja no Brasil, principalmente mobilizar o laicato, os leigos, no caso nós. Então o Jacques de Figueiredo ele acaba influenciando várias outras figuras de destaque. Um deles é o Hamilton Nogueira, que é como se fosse um sucessor do Jacques, como falei, é o que escreveu a melhor biografia do Jacques de Figueiredo e chegou a se tornar senador da República. Temos também que é o Alcebiades Delamare Nogueira da Gama, o Alcebiades Delamare, como é mais conhecido. É lá de São Paulo, só que descendente de uma família nobre, os Nogueira da Gama daqui de Minas Gerais. Casou-se muito bem com a família Souza Aranha, da família do Barão de Anhumas. E algo que eu acho muito interessante, tanto que a capa desse vídeo, dessa aula que eu estou falando para vocês, dessa palestra, tem a ver com isso, que é o quê? Esses intelectuais católicos, essas lideranças, falavam assim, a gente precisa de um símbolo, precisamos construir algo que mostre o Brasil está retomando, está havendo um renascimento católico. Mas qual que poderia ser? Foi aí que na casa dele, no Delamare, se decide então que vamos fazer um Cristo Redentor. Então, que botar no Morro do Corcovado, lá em cima e tal, para mostrar o Brasil é católico. A fé não é algo privado, é algo público, mas precisa de um símbolo evidente para isso. Tanto que, na inauguração do Cristo Redentor, em 1931, portanto, apenas 9 anos depois da fundação do Centro Dom Vital, essas coisas foram muito rápidas, ele faz o discurso, ele, o orador, e ele retoma a ideia, aquela frase, da união da cruz e da espada, ou seja, de se conciliar a esfera temporal, poder público do Estado, com a esfera espiritual da Igreja da Fé. E ele era um monarquista católico convicto. Ou seja, o Cristo Redentor é um símbolo católico monarquista e tal, não é algo de turismo que criaram porque é bonitinho. Virou isso, mas não é. Então a intenção sempre foi como um símbolo do Brasil católico, que nunca deveria deixar de ser e deve sempre voltar, tomar como referência. Então, o Cristo Redentor é o símbolo máximo em termos físicos
dessa restauração católica desse período no século XX. E o quarto que eu quero mencionar aqui desse slide é o segundo da esquerda para a direita, que é o Gustavo Corsão. Então, também surgiram literatos católicos, né? Então, ele não tinha religião, como vários outros aí, só que com o tempo, por conta dessa honestidade intelectual dele, ele foi se aproximando da fé, ele tinha uma grande sensibilidade, e parece que tem uma história que ele menciona, acho que foi até escrito, como se fosse uma crônica, quando ele percebeu que acreditava em Deus. Foi quando, acho que um eletricista foi consertar algo na casa dele, e por algum motivo o eletricista, não sei se tomou um choque ou algo do gênero, xingou Deus ou algo do tipo. E aí o Gustavo Corsão disse que na hora ficou puto. E aí falou, foi naquele momento que eu percebi, por conta da minha revolta, né, da minha repugnância pelo fato daquele funcionário trabalhador ter insultado a Deus, de que eu estava, de fato, convertido, que eu tinha começado a acreditar em Deus. E aí, desde então, ele se tornou um grande literato, talvez o maior na área de literatura católica. E ele gostava muito do Chesterton, que é um grande escritor católico inglês do início do século XX, muito sagaz. Então, ele pode ser considerado o Chesterton brasileiro, podemos dizer. Foi até cogitado, né, o Gustavo Corsão recebeu um prêmio Nobel de Literatura e se tornou oblato, um leigo beneditino. Então, você vê as coisas aí se entrelaçando. Aí surge um novo choque. Essa república, a primeira república, a República Velha, se usar um termo mais pejorativo, laico, anticlerical, liberal, tinha prazo de validade, porque também não estava calcado na identidade do povo brasileiro, porque queria ficar plagiando, imitando os Estados Unidos. E a gente não é isso, graças a Deus. Então, ou há uma crise econômica, em 1929, tem a crise política em 1930, que vem Getúlio Vargas, outros militares e outros estados, principalmente Minas Gerais e Rio Grande do Sul, também a Paraíba, que marcharam e defenderam o fim, né? Houve um golpe, né? A Revolução de 1930, como se diz, para se derrubar a República Velha, das oligarquias, etc. e tal. Não vou entrar no mérito aqui, o que é que está certo e está errado, mas se implanta, então, Vargas fala assim, eu vou ser o ditador disso aqui. Que não era, inclusive, o combinado, que eram para convocar novas eleições. Ele era o candidato derrotado, assumiu o poder e disse que ia ficar por lá temporariamente, que queria, no fundo, virava para sempre. Só que os católicos perceberam isso como uma oportunidade. E a grande figura desse período, da era Vargas, que vai aí até 1945, quiser prolongar até no início da década de 50, quando Vargas se suicida, é o Alceu Amoroso Lima, lá do Rio de Janeiro, nasceu em Petrópolis, mas viveu bastante no Rio Capital. E ele era como se fosse o playboy de hoje, o Faria Limer, ou qualquer coisa que você quiser utilizar. Porque era de uma família rica, era uma pessoa que viajava para a Europa, gostava de literatura, estudou fora. Então ele podia ter de tudo e, de fato, vivenciou boa parte da juventude dele uma vida fútil, uma vida burguesa, uma vida que esteticamente era bonitinha, não tinha grandes problemas, o mundo também estava em paz, a chamada Belle Époque, antes da Primeira Guerra Mundial. Então eu achava que o mundo era um morango, como se diz hoje em dia. Só que ele foi percebendo, seja pelo contexto do Brasil e do mundo, então a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, comunista, 1917, e também algo existencial dele, né? Foi percebendo que ele estava com um vazio. Ele então escreve uma carta para um amigo dele, o Sérgio Buarque de Holanda, um grande sociólogo, né? Que é pai, né, do Chico Buarque, que ele denomina em 1929 essa carta, né? Que ele já estava se convertendo ao catolicismo, graças ao Jackson de Figueiredo. O Jackson acaba falecendo precocemente, então é o seu que acaba assumindo. Então a carta, mais ou menos assim, a Deus há disponibilidade. Então nessa carta, que é muito, eu fui ler, né, para ver como era, de fato é bastante bonita, ele falava assim, que é confortável e delicioso, ele usa esse termo, recusar compromissos.
mas ele sentia uma necessidade de mudar, que ele percebeu que o subjetivismo anula a si mesmo, ou seja, esse, com uma vida fútil, estava se matando, né, interiormente. Podia estar, como se fosse o Instagram de hoje, viajando o mundo todo, restaurantes e tal, mas por dentro ele estava morrendo aos poucos. E ele percebeu, como resposta a isso, que o senso católico seria a plenitude cristã, a plenitude do ser humano, da pessoa. Não apenas uma questão de dogmas, de doutrina, mas a resposta mais razoável e melhor, a mais apropriada para ser um ser humano pleno. Então ele critica essa filosofia moderna relativista, esse ceticismo que estava havendo também, o individualismo, e esses problemas acabaram fazendo que se perdesse a universalidade, a noção de hierarquia, enfim, a desumanização, o ser humano se tornando bicho, né? Então ele opta pela verdade e sabia que estava contra a corrente, que a maioria dos intelectuais lá do Rio de Janeiro, até hoje, né, lá a Zona Sul, esquerda caviar e tal, tem esse perfil mais ideológico e não católico. Então ele sabia que ele perderia amigos, que ele tinha vários amigos, ele já era um crítico literário de respeito, tanto que quando ele se converte ele já tinha mais de 30 anos. E o próprio Sérgio Buarque de Holanda, que era quem recebeu a carta, preferiu também continuar em cima do muro. Então o Alceu teve uma divergência. Então, enquanto o Sérgio Buarque de Holanda quis continuar em cima do muro, uma vida sem grandes decisões, o Alceu ele falou, eu vou escolher aqui o caminho do sacrifício da cruz. Então há um heroísmo da parte dele existencial que eu acho que é muito importante para nós. Então quando Rui, a República Velha, que no fundo era a representação, a encarnação dessa vida burguesa, liberal, sem Deus, ele vai para São Paulo, que foi principalmente São Paulo que impôs essa mentalidade, que até hoje tem, Lima Barreto, tantos outros escritores. Quem for para São Paulo, você percebe isso, que é o mundo materialista, o que importa é o dinheiro, acabou, relações humanas, isso é secundário, isso é frescura. Então ele vai para São Paulo, faz uma palestra no Teatro Municipal, que até hoje tem expressão, mas na época era o principal, em 1932. E ele fala, olha, e publicou em livro, é o problema da burguesia, eu consegui a edição original, em 1932. Ele fala, ó, havia, sobretudo, a aceitação da mediocridade da nossa época, que se resumia em viajar, gozar a vida, ler os poetas, a aceitação, enfim, daquilo que mais tarde tanto iria me preocupar, o predomínio da filosofia burguesa, a filosofia de Pangloss. Então, o Alceu ele fala, olha, a queda desse modelo político tem como origem profunda a queda, a postura errada, pessoal, né, individual de cada pessoa que estava lá. Então, essa coisa burguesa que é o risco que nós temos até hoje. A gente está vivendo um período totalmente individualista, fluido, líquido, como alguns falam, e travestido de coisas bonitinhas, viagem. Então as redes sociais acabam exacerbando isso. E até valorizando como se fosse algo bom. Mas ele mostra, no fundo, é esse problema pessoal que acabou gerando a queda da Primeira República Brasileira. E a resposta àquilo era a fé. A fé católica de forma integral. E não apenas a parte bonitinha, a parte estética, como alguns de hoje fazem. Então, tem a Revolução Constituinte de 1932, que São Paulo acaba revidando, é derrotado, né, quer reconstitucionalizar, o Brasil tem que votar pela democracia, tem que ter eleições. E Vargas, mesmo vencendo militarmente, ele como ditador, né, o Rio de Janeiro era a capital ainda, só que ele teve que ceder. Então ele convocou as constituintes para que fosse feita uma nova Constituição. Foi aí que os católicos perceberam a grande oportunidade, depois de praticamente 40 anos, de ter uma Constituição católica, que não apenas deixasse a igreja no canto, mas que a fé incidisse em todas as esferas da sociedade. Como é que os católicos foram se organizar nisso? Foi o cardeal Leme, então já cardeal, né, arcebispo do Rio de Janeiro, a principal da época do Brasil, foi muito sagaz. Foi ele que pediu para Vargas,
já que vai ter eleições, né, para eleger os constituintes, para fazer a nova Constituição e tal, eu queria que você liberasse o voto para as mulheres, porque temos que fazer isso, outros países já têm. Então, Vargas acaba aceitando. Isso é uma grande diferença histórica, enquanto em outros países, como na Inglaterra, foram as feministas que falam que conquistaram o voto feminino, né, foram os socialistas comunistas. No Brasil foi a Igreja Católica conservadora que conseguiu o voto feminino. Tanto que a minha bisavó, lá em Salvador, junto com a mãe dela, né, minha bisavó Maria de Lourdes, junto com a irmã, fizeram parte dessas manifestações católicas que a igreja, os bispos estavam pedindo que as mulheres participassem, pedindo que o governo, que Vargas, o dito governo provisório, entre aspas, concedesse o voto feminino. E eu me lembro disso, que estavam andando de terço. Foi muito interessante. E essa é a grande ironia, porque as histórias que conto da minha bisavó e da irmã dela, assim, perto delas eu sou totalmente liberal, que elas eram muito mais radicais, conservadoras do que eu. Então foram mulheres conservadoras, católicas, junto com a hierarquia da igreja, que conseguiram um voto feminino. Isso eu acho que é muito importante ressaltar. Então, com isso, porque a igreja também defendeu, porque a maioria do público católico mesmo, praticante, é de mulheres, desde a época lá de Cristo, de São Paulo. São Paulo, uma das cartas, fala que as mulheres carregavam a igreja em diversos lugares, de diversos aspectos. E que os homens, né, no Brasil, que eram contra a igreja de modo geral. Então, o eleitorado católico meio que aumentou exponencialmente por causa disso. Isso foi uma grande sacada. Então, para a Constituinte de 1933, então, se fizeram essas eleições de 1933, a outra dúvida, resolvida a questão do eleitorado, era ver se deveria criar algum partido católico. Porque os países da Europa, principalmente, tinham na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na Suíça e tal. Na Itália também acabaria surgindo. Se deveria existir um partido católico. É isso que os leigos, que eu mencionei aí para vocês, junto com os bispos, colocaram em pauta e perceberam que, pelo menos naquele momento, não era conveniente. Por quê? Porque se um partido fosse católico, automaticamente os outros partidos seriam não católicos. Mas, ao mesmo tempo, eles não poderiam ser omissos. O que é que eles decidiram, então? Que deveria fazer uma instituição, uma fórmula extrapartidária que tornasse os católicos capazes de atuação indireta, mas eficaz na política. Que era o quê? Ganhou o nome de Liga Eleitoral Católica. Eles geram um comitê, junto com isso outros leigos, que fizeram algumas demandas, e vou mostrar para vocês daqui a pouco, para fazer uma lista dos candidatos católicos, que os que aceitassem o número mínimo das cláusulas das demandas estava nessa lista de candidatos. Isso permitiu que candidatos políticos de diversos partidos diferentes se comprometessem com a pauta católica e, com isso, tivesse um resultado mais eficiente. Então, era uma influência indireta. Então, evitou fazer algo mais restritivo, que seria um partido explicitamente católico, e, ao mesmo tempo, se evitou a omissão. Então, foi algo bastante interessante isso. Então, criou-se a Liga Eleitoral Católica, que era uma forma dos políticos se comprometerem publicamente a defender as pautas católicas na Constituinte e depois, né, continuou durante vários anos. Então, finalmente, vieram as eleições. O próprio Elcio Amoroso Lima, que eu falei para vocês, né, que é o da esquerda aqui da imagem, foi candidato pelo Rio de Janeiro, e a direita teve o Plínio Correia de Oliveira, que na época era um jovem de 20 e poucos anos, e finalmente saíram lá os resultados das urnas, era voto impresso, e o candidato mais votado no Brasil inteiro foi o do Plínio Correia de Oliveira, que tinha 20 e poucos anos de idade, acho que tinha 24, 25 anos de idade. Ele teve centenas de milhares de votos. Naquela época, bem menos pessoas podiam votar do que hoje. Ele é como se fosse o Nicolas Ferreira católico da época, né? Por quê? Porque as várias congregações marianas, boa parte desse eleitorado feminino católico, apoiou ele. E também teve a ajuda divina. O que ele virou depois, que fez depois mais velho, aí são outros 500. Mas naquela época,
ele era um jovem católico que quis ajudar e conseguiu ser o mais votado do Brasil de longe. Se não me engano, foram mais de 200 mil votos, que é como se fosse assim, mais de 1 milhão de hoje em dia. E aí eu vou mostrar para vocês os 10 postulados da Liga Eleitoral Católica, ou seja, as exigências que a Igreja fez para se colocasse na Constituição, as pautas. Então, primeiro, era a promulgação da Constituição em nome de Deus, que até hoje, na Constituição de hoje, 1988, tem. Mas a da Primeira República era tão anticlerical que eles não queriam botar Deus em canto nenhum na Constituição. Então, invocar o nome de Deus, logo no início da Constituição. O segundo era a defesa da indissolubilidade matrimonial, ou seja, ser contra o divórcio. Com assistência às famílias numerosas, algo que hoje em dia voltou ao tema, a importância de ajudar as famílias que tivessem mais filhos, e o reconhecimento dos efeitos civis do casamento religioso, que de fato hoje, graças a Deus, existe. Porque antes de você casasse na igreja, você não era considerado casado, você tinha que casar sempre no civil. Então, hoje em dia, é possível você casar no religioso com efeitos civis. Naquela época, infelizmente, não podia e se tornou uma demanda. Terceiro, incorporação legal do ensino religioso facultativo, portanto opcional, nos programas das escolas públicas, primária, secundária, normal da União, dos estados e dos municípios. Ou seja, quem quisesse, os pais autorizassem, pedissem os filhos tivessem aula de religião nas escolas públicas, porque isso chegava a ser proibido. Então, mesmo que os professores fossem a favor, os pais, os filhos, a lei proibia. Então, eles queriam, demandavam que fosse permitido para quem quisesse, tivesse ensino religioso nas escolas públicas. Regulamentação de assistência religiosa facultativa, mesma coisa. As classes armadas, prisões, hospitais, etc. Então, é a figura do capelão militar, que até hoje existe, os capelães que tem nos hospitais, nas prisões, isso praticamente quase não tinha. Mas a lei estava proibindo algo que hoje em dia para nós é essencial ou óbvio, mas não era óbvio naquela época. Precisou de muita luta e conquista para se obter isso. Liberdade de sindicalização, de modo que os sindicatos católicos legalmente organizados tenham as mesmas garantias dos sindicatos neutros. Então, quem quisesse criar um sindicato pudesse, e não apenas o Estado, de forma unilateral, falar só tem esse sindicato aqui, é público, não pode fazer nada. E sim que permitisse quem quisesse criar sindicatos católicos ou não. É uma questão do direito de associação, é uma das pautas da doutrina social da Igreja. Reconhecimento do serviço eclesiástico de assistência espiritual às Forças Armadas e às populações civis como equivalente ao serviço militar. No fundo, era para que os padres não fossem forçados a fazer o serviço militar obrigatório. Então, naquela época, eles, infelizmente, faziam de pirraça, forçavam a praticar, o serviço militar. Decretação da legislação do trabalho, inspirados no preceito da justiça social e nos princípios da ordem cristã, então que tivesse sim o direito do trabalho, mas que não tivesse a inspiração marxista da luta de classes, que é a visão marxista e a fascista também, é de colocar o patrão contra o empregado. Então, na visão marxista, isso tem que existir para que se surja de forma violenta o comunismo, a ditadura do proletariado. E da fascista é que, a partir dessa luta, então o Estado tem que ser superpoderoso para impedir, neutralizar essa divergência. Então, tem que ter, sim, direito do trabalho, mas nessa visão de cooperação e de ordem a partir do princípio cristão. O 8. Defesa dos direitos e deveres da propriedade individual, direitos de propriedade, então não tem nada de comunismo, socialismo, essas coisas. Decretação da lei de garantia da ordem social contra quaisquer atividades subversivas, respeitadas as exigências das legítimas liberdades políticas e civis. Ou seja, essa hora para reforçar também, a igreja é a favor da ordem, é contra a revolução. Você vê que vai criando, respeitando aquela tradição de algo mais conservador, algo mais tradicional.
E o 10º, combate a toda e qualquer legislação que contrarie, expressa ou implicitamente os princípios fundamentais da doutrina católica. Esse último aqui vetava qualquer coisa que fosse contra a fé católica. Aí eu coloco para vocês, dessas 10 pautas, ou seja, eu quero ser candidato para ser deputado constituinte, eu deveria pelo menos me comprometer com 4. Tinham 4 que eram obrigatórias, outras 6 eram opcionais. Comprometer para que eu fizesse parte da lista das indicações da igreja para a constituinte. Dessas 10 pautas, quais que conseguiram, vocês acham que foram aprovadas na Constituição de 1934? Aí alguns falam assim, não sei, 4, 5, poucos. As 10 foram aprovadas, todas. Assim, o Alceu Morosina mandou uma carta para o cardeal Lema falando assim, foi melhor do que a gente imaginou. Então a graça de Deus se manifestou. Então a Constituição de 1934 demonstrou a força do catolicismo nisso tudo. E muitas das conquistas que nós temos hoje vêm a partir dessa luta. Como eu falei para vocês, Deus tinha sido expulso de praticamente tudo de forma violenta e por isso mesmo aquela visão liberal, burguesa, individualista, o regime da República Velha não durou, que era algo artificial. Só que aí vem Vargas e malandramente, em 1937, aproveitando a conjuntura internacional, né, que acabaria desembocando na Segunda Guerra Mundial, infiltração comunista, que o mundo todo estava tendendo para ditaduras totalitárias, Vargas aproveita isso para fazer um golpe em si mesmo, né? E aí, em 1937, ele implanta o Estado Novo, que esse sim é, de fato, uma experiência fascista no Brasil. O pessoal fala que hoje qualquer coisa é fascismo é isso aí. Então, Vargas implanta o Estado Novo, pega um nome que plagia do regime português, de Salazar, que também chamava Estado Novo, para se contrapor ao Estado Velho, a República Velha, então é uma coisa bem propagandística, e fechou novamente o Congresso, o Legislativo. Então a atuação católica na área política voltou a ficar restrita, mas isso não fez com que os católicos desanimassem, pelo contrário, eles buscaram atuar onde tivesse liberdade. E qual era, depois da política, o grande palco, há décadas, há tanto tempo atrás, para a evangelização? Era a educação. Foi aí que os católicos, então, procuraram criar novas universidades, que não tinha universidade católica. Eu vou explicar aqui para vocês. Então, a primeira coisa que os católicos fizeram, desde o início da era Vargas, foi indicar membros para a maior instância da área educacional dentro do Estado, do governo, que era o Conselho Nacional de Educação, que chegou a ter 1/4 dos conselheiros explicitamente do grupo católico. Então, um nome deles, que é muito famoso, muito importante, que foi da Academia Brasileira de Letras, e até avô de um jornalista famoso, que é o Américo Jacobina Lacombe. O neto dele é o Ernesto Lacombe. Que ele era intelectual do Centro Dom Vital, você vê o Centro Dom Vital, as consequências, poucos anos depois da fundação, escrevia para a revista Ordem e chegou a ser secretário do Conselho Nacional de Educação, ou seja, os católicos tinham proeminência, voz e vez na área educacional no Brasil. Mas eles perceberam que infelizmente, não era suficiente, tinha muito engessamento e muita politicagem, tentar evangelizar as universidades públicas, que é algo que nós temos esse dilema também. Poxa, as universidades públicas estão tomadas, ideologizadas, ter alguma solução? O que é que os católicos fizeram, então? Criemos, então, as nossas instituições. Portanto, criamos as nossas instituições. Foi aí que os intelectuais, principalmente do Rio de Janeiro, aí temos, da foto, né, da esquerda para a direita, temos o Américo Jacobino Lacombe, o padre Leonel Franca, jesuíta, um grande jesuíta, vários livros publicados, inclusive foram reeditados, eu recomendo muito que leia, Pedro Calmon, que era até da Bahia, e Sobral Pinto, que é daqui de Minas Gerais. Cada um teve uma atuação, vou explicar rapidamente, para que surgisse, então, a primeira universidade católica, que era uma demanda de anos, que se tornou o que é hoje a PUC Rio de Janeiro,
a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A primeira universidade católica do Brasil, foi o coroamento dessa renovação católica, que começou lá na questão religiosa, de 1870, mais ou menos. A fundação da PUC foi na década de 1940, então um processo de 70 anos, mas que conseguiram de forma consolidada. E cada um se destacou de uma forma excepcional. Então o Américo lá, como já falei para vocês, inclusive está até com o fardão da Academia Brasileira de Letras, você vê como era o perfil bem diferente da BL de hoje. O padre Leonel Franca foi escolhido como o primeiro reitor da PUC-Rio. Pedro Calmon, que também era católico, foi um dos primeiros professores e se tornou, durante praticamente 2 décadas, 20 anos, reitor da Universidade do Brasil, que é a atual UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, você vê que tinha católico tanto para administrar a Universidade Católica quanto a Universidade Pública. E Sobral Pinto é um caso muito emblemático, que era advogado, era católico, firmemente ele fala que Deus deu a ele a graça de ter vivido mais de 90 anos, por conta da fé também. E durante o Estado Novo, isso que é interessante, Vargas começou a perseguir comunistas. E Sobral Pinto, como advogado, vai defender alguns. Aí perguntaram, mas você não é católico, você não é contra o comunismo? Ele falou, eu sou contra o comunismo. Mas qualquer pessoa que seja inocente não pode ser preso apenas por conta da posição política. Eu jurei ser advogado defender, né, inocente. Então ele ganhou uma grande reputação a partir disso. Que mesmo que não concorde com alguém, se aquela pessoa tem direito de ser inocente, ela não pode ser presa apenas por perseguição política, como Vargas fez de forma indiscriminada. Então, no Rio de Janeiro, esse foi o grupo. Aí surgiram também, aí desencadeou o surgimento das universidades católicas que no Brasil nós temos hoje. Então foi a partir desse processo todo. A gente tem, por exemplo, o caso da PUC Rio Grande do Sul, que foram os maristas, né? A PUC Rio foram os jesuítas que administraram, o Padre Leonel ainda administram, o Padre Leonel Franca era jesuíta. Na PUC Rio Grande do Sul são os maristas, irmãos maristas, e um dos fundadores que se tornou reitor da Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, um católico tanto na Universidade Católica quanto na Universidade Pública. Aí nós temos hoje universidades públicas que tem de tudo, menos católico. Então Armando da Câmara, que era até nobre, neto do Visconde de Pelotas, e ele tinha um gênio, como um bom gaúcho, o bicho era meio arretado, como se diz, né? O nordestino usa esse termo. E aí parece que Simone de Beauvoir, aquela filósofa, pensadora feminista francesa, casada com Sartre, só que era aquela coisa do relacionamento aberto, então ela abertamente traía Sartre, e Sartre era, como se diz hoje, o famoso corno manso. Então ela foi, os esquerdistas lá do Rio Grande do Sul quiseram convidá-la para palestrar lá, aí no conselho da universidade, eu acho que foi até da Federal do Rio Grande do Sul, estava lá o Armando da Câmara, ele chega assim, eu não vou deixar essa rameira palestrar aqui não, ela não entra aqui. Aí conseguiu vetar. Então ele foi escandaloso, mas mostrou a realidade. Então tinham inteligência, tinham intelecto, mas também tinham força, tinham posição, tinham personalidade. Então isso foi muito importante também nesse processo. E nós temos também a PUC São Paulo, que foi fundado, surgiu de forma interessante também. Um dos fundadores então o Armando da Câmara é o primeiro da esquerda, o segundo, da esquerda para a direita, é o Franco Montoro, um dos fundadores da PUC São Paulo, que se tornou governador de São Paulo posteriormente, que era bem católico, ou seja, a interligação entre fé, política e educação. O terceiro é o José Pedro Galvão de Souza, que é um dos gênios do pensamento jurídico brasileiro, que era totalmente católico, e ele fez tanto o curso de filosofia na Faculdade de São Bento, que eu falei para vocês que surgiu com esse viés tomista, e também fez direito na atual USP. Então ele teve uma formação completa como jurista. Então é uma referência muito grande e eles foram os fundadores da PUC São Paulo. E quem que também financiou, quem estava de trás disso tudo?
Aí eu descobri que o Conde Matarazzo, o Francisco Matarazzo, famoso empresário, o mais rico do Brasil, um do mundo. Então, para surgir essas universidades católicas, meio que se abriam doações, então as pessoas podiam doar à vontade, né, de alguma forma, financeiro, outro patrimônio, imóvel e tal. Aí, quando eu fui ver, praticamente metade do doado, tanto da PUC Rio, mas principalmente da PUC São Paulo, o Matarazzo chegou lá, deu o checão lá e pagou metade. Ou seja, pessoas ricas que tiraram do próprio bolso, não se contentaram a fazer um mínimo ou cumprir apenas com a obrigação. Não, paguei meus impostos, faço o que eu quero agora. Não, ele fez mais do que devia, tanto que ele ganhou o título de conde também. Então era uma pessoa muito católica. E não apenas desses estados, mas também vamos citar o caso aqui de Minas Gerais, que foi o primeiro bispo, arcebispo, que é Dom Cabral, que está até sepultado na Igreja da Boa Viagem, conhecia, uma igreja belíssima. Criou a PUC em Minas Gerais, que é uma das potências do Brasil, enorme. Em Salvador se criou a Universidade Católica do Salvador, com Dom Augusto Álvaro da Silva. Em Mato Grosso, um tio trisavô meu que era salesiano, Dom Francisco de Aquino Correia, ajudou a criar o que é hoje a Universidade Católica lá em Mato Grosso do Sul, o CDB. Então, essa rede toda como coroamento de um processo que iniciou lá com Dom Vital para a evangelização. E aí eu coloco questionamento para a gente refletir, né? O que aconteceu depois, tivemos crise, perda de identidade e tal, mas o ápice desse processo de renovação católica, que durou praticamente 70 anos, né? Mas da década de 20 para 40, em termos de 20 anos, a coisa deslanchou. Eu estou vendo, acho que todos nós estamos convergindo para isso, nas palestras que eu dei, era nesse contexto, está acontecendo novamente um renascimento católico no Brasil. Então, pelas escolas que estão surgindo, católicas, que as famílias estão criando, pelas vocações de padres e aumento principalmente qualitativo do clero, principalmente dos jovens. Muitos jovens brasileiros estão se convertendo à igreja. Né? Você vê um Frei Gilson que consegue mobilizar centenas de milhares de pessoas para rezar o texto de madrugada. O próprio padre Paulo Ricardo, o surgimento de editoras católicas. Ou seja, esse contexto está se repetindo. Só que precisa de um amadurecimento, precisa de uma institucionalização. E o exemplo desses católicos brasileiros, que por causa deles que a igreja no Brasil existe, claro, o Espírito Santo ajudou, mas são pessoas que saíram da sua zona de conforto, pessoas que perderam dinheiro, perderam reputação, entre aspas, mas que fizeram certo e nós estamos colhendo o fruto do sacrifício deles. Por isso eles podem ser e devem ser a nossa grande inspiração. Então a primeira aula seria mais ou menos essa. Muito obrigado, até a segunda.